Meu nome é Walter Leite, vou falar sobre ética grega e ética cristã. Os gregos tinham uma sociedade muito desigual, era aristocrata, ou seja, a, a ideia grega era a seguinte, era que os mais fortes, os mais capacitados, os mais aptos, eles deveriam ocupar os melhores lugares na sociedade. E os mais fracos deveriam ocupar os lugares mais inferiores, ou seja, ser servos, etc. Não existia igualdade. A própria democracia, só mulher não votava, só votavam as pessoas de uma classe mais privilegiada. A filosofia baseada em Aristóteles tinha a seguinte ideia dentro da Grécia, é que cada pessoa, cada coisa tinha que ele chama de telos, que era finalidade. E aqueles que cumpriam bem sua finalidade na vida estariam realmente, mereciam destaque. Aqueles que não estavam cumprindo bem não mereciam. Né? Era uma sociedade desta forma, onde os mais capacitados, os mais aptos, assumiam as melhores posições. Com relação à religião, a Grécia, ela não. A Grécia Antiga, lá antiga mesma, lá nos primórdios, acreditava, ele tinha não existia uma religião oficial na Grécia. O que existia, na verdade, era, era a religião da família. E os mortos, eram enterrados na casa e eles eram descendentes e eles eram cultuados como divindades. Isso aí depois surgiu o estoicismo e outras coisas, e que tinha a seguinte finalidade, a seguinte visão. Eles não acreditavam num Deus transcendental. A, lá na Grécia, através do estoicismo, acreditavam num cosmo. Esse cosmo era harmonioso e perfeito. E que quando o ser humano morria, falecia, morria, o que é que acontecia? Ele seria dissolvido, ia fazer parte desse cosmos. Não tinha vida nem continuidade. Isso aí é um ponto. Também a Grécia foi o berço da filosofia. Começou com os pré-socráticos, através de Tales de Mileto, né? Daí desenvolveu, aí surgiram Sócrates, Platão, de que realmente a filosofia começou através de Platão. Tem quem diga que foi através de Sócrates. Tem até quem duvida da existência de Sócrates, que Sócrates foi apenas um discípulo, foi apenas um personagem dos diálogos de Platão. Então essa Grécia profundamente desigual, onde que cada pessoa tinha uma finalidade, e se cumprisse bem essa finalidade de ocupar destaque, onde os mais fortes mandavam, e os seus guerreiros iam governar, e os mais fracos, os menos capacitados, iam ser servos. Palavras como hoje nós conhecemos, como amor ao próximo, compaixão, solidariedade, não existia. Existia a história do mais forte mesmo. É o que Nietzsche, nos seus escritos, ele defende muito. Ele se baseou muito nessa sociedade que ele determinava forte, que era pujante, onde o forte mandava, o forte dominava. Depois Nietzsche, já combatendo para ele o decréscimo da Grécia, através do Sócrates, da dialética socrática, de Platão, que ele não tolerava, diz que os fracos criaram uma estratégia para dominar os fortes. E essa, em linhas gerais, é isso. Mas a verdade é que, na, na Idade Média, a, o estoicismo, a filosofia grega foi obscurecida
pelo surgimento do cristianismo. Esse é um fato. Mas por que ela foi obscurecida? Ó, muitos dizem que o cristianismo é o platonismo para o povo. E que Platão criou a dualidade, gerou um mundo perfeito, que era o mundo das ideias, com a sua teoria da forma, e criou, e que aqui este mundo era um mundo obscuro, e que o cristianismo adaptou isso, criando o céu, criando uma vida no céu, um mundo melhor, uma vida pós-morte, uma vida eterna, etc. Mas como foi a ruptura? Em primeiro lugar, houve uma quebra de paradigma muito grande. O cristianismo ninguém não pode deixar de reconhecer, mesmo com suas imensas falhas, ele realmente proporcionou uma revolução de valores, de costumes. Primeiro, começou a adotar a seguinte prática: aquela desigualdade, aquela visão na Grécia de desigualdade, onde tinha escravos, onde tinha servos, onde tinha poderosos. Para o cristianismo, todos são iguais. Todos são iguais, não tinha melhor. E surgiu palavras que a Grécia nem sonhava, como compaixão, amor ao próximo, solidariedade. Esse foi um princípio que perdurou. E houve também uma transformação na forma de ver o mundo. Através da Grécia, era uma forma racional, filosófica, onde o exercício mental preponderava, as teorias, as ideias. E para o cristianismo surgiu o devocional. E aí foi onde foi o devocional, a religiosidade, e através do dogma cristão, onde mudou tudo. O homem deixou como na Grécia, lá no estoicismo, o homem simplesmente morria e ia ser dissolvido no cosmos, nesse cosmos que era perfeito e grande e harmônico. E o cristianismo disse: não, o homem não vai morrer, não, o homem vai vencer a morte. Foi uma proposta maravilhosa. Enquanto que na filosofia grega o homem morre, se acaba, mesmo ele sendo parte desse cosmos maravilhoso, ia ficar integrado a esse todo, não tinha mais vida após morte. E o cristianismo rompeu com isso. Disse: não, ele criou o dogma, disse que o homem era filho de Deus, era perfeito, era feito em mais semelhança de Deus, e que esse homem, ao morrer, ele iria ter vida eterna ao lado. Para isso ele tinha de cumprir algumas regras, não pecar, etc. Mas, ou seja, deu uma resposta para a morte. E Sócrates quer dizer que a morte é a causa primordial da filosofia. E Sócrates também dizia que filosofar é aprender a morrer. E o cristianismo disse: não, não existe morte. A morte é uma passagem. A morte, e que Jesus Cristo venceu a morte. E que a pessoa, ao morrer, não morre, simplesmente passa para a eternidade. Vai ter uma vida feliz, ao lado das pessoas amadas, vai para o céu, se assim esta pessoa não pecar. Ora, foi uma proposta tentadora, vamos e venhamos. Você ter a certeza. E o homem, desde os primórdios, o homem angustiado, todos os filósofos, até a nossa época, até a pós-modernidade, trabalha com angústia existencial. O homem, na verdade, é angustiado. E o fator primordial da angústia é a morte. E o cristianismo mudou muito esse aspecto. Depois, quando chegou o humanismo, lá no século XVII, o surgimento do humanismo, evidentemente o cristianismo foi perder forças. Aí surgiram as oposições, aí surgiu Nietzsche, que foi dizer que o Deus estava, que afirmou que Deus estava morto, surgiu a ciência. E a ciência foi também desbancando tudo, não só desbancando os dogmas cristãos,
toda a parte da religião, mas também desbancou as teorias gregas, dizendo que o cosmos era harmônico, harmonioso, e a ciência provou que não existe cosmos harmonioso. Pelo contrário, ele é um cosmos, esse cosmos é um mundo, esse mundo é um mundo cheio de confusão, desorganizado, em efervescência, em transformação constante, nada de harmonioso. E o homem passou por esses aspectos. Mas quando o cristianismo ficou no auge, ninguém pode negar que houve a filosofia, ela perdeu espaço. Aí depois surgiram os filósofos, que hoje preponderam mais, que é justamente a da corrente existencialista, que Gard foi, vamos dizer, o iniciador, mas também ele era um existencialista cristão. E ele fala, realmente, foi o primeiro a colocar o aspecto da angústia, a ideia de absurdo, que a morte, que o findar proporciona ao homem. Quando ele olha para si, ele tem consciência de que vive, que vai morrer. É o que não acontece com o animal, o que não acontece com um bicho, o cachorro, o gato, nenhum. Eles vivem ali felizes, só vivem o momento, não tem temporalidade, e não sabe que vive, portanto não sabe que vai morrer e não tem angústia. É um homem que tem angústia. E por ele, através dessa angústia, despertou no homem um anseio de buscar respostas. E aí nós temos toda essa evolução da Grécia, né? Que é ali o berço da filosofia, já começou a confusão lá nos pré-socráticos. Teve o Heráclito Samos, o Heráclito, ele dizia o seguinte: aqui neste mundo o que prepondera é o não ser. Não é o ser, é o não ser. Ou seja, aqui é o devir, é a transformação. Nesse mundo nada é para sempre, tudo é transformado, tudo é o eterno via ser. Nascer, morrer, crescer, tudo é esse aí. Aí surgiu outro, contemporâneo dele, apesar de viver em cidade diferente, não se conheceram, foi a primeira controvérsia filosófica, que foi o Parmênides, que disse o seguinte: não, existe o ser que é eterno, o ser que não foi criado, o ser que não foi. Como ele não foi criado por ninguém, também ele não tem fim, é denso, é poderoso. Essa é a ideia de Parmênides. E Platão, lá depois, pegou e disse: não, eu vou agradar os dois. Aí criou a teoria da forma. Lá no mundo das ideias, ele colocou o ser de Parmênides, um ser perfeito que não foi criado, e um ser que é eterno, porque ele não foi feito por ninguém, não teve um começo, portanto também não vai ter um fim. E no mundo obscuro, que ele chamou, que é o nosso mundo, ele colocou as cópias imperfeitas dessas coisas. E essas cópias, ele dava razão a Heráclito. Como tinha sido formado, tá, tinha fim, não era eterno. E aí, contemplando tudo, e o cristianismo entrou na jogada, pegou a ideia da dualidade, criou realmente a sua metafísica e criou através dos dogmas, todo o processo, prometendo a um homem salvação e vida eterna, que ele não vai morrer, e disse que o homem não tem como chegar lá. Kant também lá na frente vai mostrar que o homem não tem como discutir a metafísica. O homem é limitado, ele vai na ciência, evolui, mas ele não tem como chegar e dizer, penetrar nos mistérios metafísicos. Ele só tem uma opção: ou ele ingressar, ele aceitar através da fé, olhar e ver através da fé. A ciência vai trabalhando empiricamente, é através das experiências, e a ciência ela vai mostrando, vai desmistificando, vai quebrando paradigma, vai quebrando, a confusão é grande. Você vê a teoria de Ptolomeu, durante muitos séculos preponderou
né? Aí Galileu foi lá e disse, não é a Terra que é o centro do universo, não. A Terra gira em torno do Sol. Né? E depois foi descoberto galáxias. Isso aqui, essa Via Láctea aqui é um nada desse tamanho, desse universo. A ciência foi crescendo. Aí depois surgiu Copérnico, né? Que botou a pá de areia mesmo em toda essa confusão, aí surgiram os cientistas. E hoje você tem, eu estava vendo agora uma, uma experiência que um chinês estava fazendo, onde ele estava modificando o gene de uma criança com HIV para essa criança, esse feto, filhos de portadores de HIV, e ele colocando, ele modificando esse gene para ficar fortalecido, forte, e ele contra o HIV, para não pegar mais HIV. Tudo diferente. Então nós vivemos uma sociedade totalmente diferente, ou após uma sociedade pós-moderna, né? Dessa forma. E hoje os valores, o homem quer ser feliz, a religião perdeu força, a filosofia também já está seguindo por outros parâmetros. A gente olha a história da a filosofia grega, a gente olha toda essa história da filosofia apenas pelo conteúdo, mas muita coisa. Eu posso dizer quase 80% das teorias é, da filosofia, a gente olha hoje, elas foram já totalmente. É, é só como um processo histórico. Você vê a, as provas da existência de Deus, de São Tomás de Aquino, são cada coisa que você fica até assim admirado. Uma das provas, eu não vou dizer tudo para não entrar, ele diz a seguinte: se o homem consegue pensar num ser perfeito, maravilhoso, inteligente, onisciente, onipresente, com todo o conteúdo, com toda a informação, é porque existe. Se não existisse, o homem não teria possibilidade de pensar nesse ser. Essa é uma das provas da existência de Deus. São 5 que São Tomás de Aquino faz. Depois eu vou fazer um vídeo para isso. Então, a ética grega está muito distante da gente. Ela nos legou aqui a democracia, mas a democracia lá era totalmente diferente. Ela nos legou a filosofia, realmente. Tem questões também, controvérsia de que vem do Oriente, que foi influência do oriental, mas isso aí eu acredito que não foi. Aí surgiu todo esse processo, aí o cristianismo entrou e agora prepondera na sociedade pós-moderna as filosofias existencialistas. Meu nome é Walter Leite, muito obrigado a todos. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Se não, se inscreva no canal, dê seu like e coloque aqui no sino. Muito obrigado, meu nome é Walter Leite.